Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Moraes, sócio de Contencioso e Arbitragem do Cassione Advogados, e esse é mais um episódio do nosso Civil Talks. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que tem se tornando uma demanda do nosso escritório e acho que até uma questão que a sociedade tem enfrentado, que as empresas têm enfrentado na atualidade, que são as fraudes corporativas. E para falar disso, estou aqui com o Luiz Cláudio, nosso associado, que tem enfrentado essa questão e que vai contar um pouquinho do assunto. Luiz, para começar, queria que você contasse para o pessoal os tipos de fraudes que nossos clientes têm enfrentados e que têm sido trazidas para o nosso escritório. Bem, Renato, a gente sempre passou por essas fraudes, né, desde sempre, e a gente acabou vendo agora, nos últimos tempos, uma evolução, né, dos mecanismos que estão sendo utilizados. O que tem chegado muito para a gente são dois tipos de fraudes diferentes, ambos utilizando o nome das empresas, né? A gente começou a ver a constituição fraudulenta de empresas, efetivamente, utilizando o nome empresarial, muitas vezes com falsificação de documentos de pseudos sócios, né, ou administradores, que os fraudadores conseguem levar esses documentos a registro na junta comercial e constituir a empresa. E a outra fraude que a gente tem visto bastante é a utilização indevida do nome e da marca. Não só aquele boleto falso, como é muito clássico, né, da gente, que todo mundo conhece já. Agora as empresas, normalmente estão sendo constituídas empresas, utilizando o nome de grandes marcas, de empresas conhecidas, de bancos também, e com base nesse CNPJ falso, com nome muito parecido, é que os fraudadores estão utilizando para enganar as pessoas. São os dois tipos que a gente tem visto muito agora no nosso escritório. E me conta uma coisa, o que a gente tem feito, quais são as estratégias, as medidas, as alternativas que a gente tem e se a gente enfrenta esses tipos de fraudes de forma diferente, dependendo da modalidade, da forma que o fraudador utiliza para afetar o cliente? O nosso principal objetivo sempre é dar segurança à empresa, encerrar, né, conseguir suspender de imediato a atividade desses fraudadores. Dependendo do tipo da fraude, a gente pode seguir de uma forma ou de outra. Muitas vezes é difícil você identificar quem está por trás dessa fraude. Quando existe a utilização de documentos falsos, é muito difícil da gente descobrir quem está por trás disso. Quem falsificou aquele RG, quem falsificou aquela assinatura e levou esse documento à junta comercial para abrir aquela empresa. Nesse tipo de fraude, a gente utiliza um mecanismo que a gente acaba ajuizando uma ação contra a União Federal para conseguir baixar o CNPJ dessa empresa constituída. Aí há um vício, né, de forma na constituição dela, uma fraude na Constituição. Quando a gente verifica que houve a utilização indevida do nome da empresa para abrir uma nova empresa, né? Então a empresa X, um fraudador utiliza o nome dela para abrir a X Limitada, por exemplo, a gente acaba tendo acesso aos documentos que foram entregues na junta comercial e identificamos quem é o sócio por trás. Nesse tipo de fraude, a gente consegue direcionar o processo contra essa pessoa e contra a própria empresa e também obter decisões para já no início suspender tanto o CNPJ quanto o ato que foi levado a registro na junta comercial. Com isso, a gente paralisa a atividade dessa empresa e impede que as fraudes sejam perpetuadas. Super interessante. A gente tem usado outras áreas do escritório de uma forma interdisciplinar para melhorar e para buscar resultados mais interessantes para os clientes? Boa pergunta essa e é muito importante, né, esse tipo de atuação conjunta com outras áreas, principalmente com a área criminal. No civil, a gente acaba ficando muito preso com uma limitação, talvez, na produção de provas. Como eu falei, a gente tem sempre identificado dois tipos de fraude. Quando há falsificação de documento, é muito difícil de se descobrir quem falsificou aquele documento. Nesse tipo de fraude, a área criminal pode nos auxiliar bastante com todo o aparato, né, da Polícia Civil, de investigação, para fazer uma pressão maior e até para dar subsídios de prova no nosso processo. No outro tipo de fraude, em que é utilizado o nome da empresa de forma indevida, que a gente já consegue identificar, talvez, de partida quem é o sócio por trás disso, o criminal também pode ajudar, mas como instrumento de pressão. Além de também nos fornecer outros tipos de provas, que a gente às vezes não consegue ir tão a fundo numa primeira análise, mas funciona como instrumento de pressão para não só fazer cessar, mas impedir que novas fraudes aconteçam. Super interessante, né? Acho que esse é um resumo bem claro do que a gente enfrenta e do que a gente tem feito, né? A gente tem em suma, o quanto antes e com medidas liminares, encerrar
a suspender a prática da fraude, suspender o uso indevido do nome de pessoa jurídica e, ao mesmo tempo, buscar outros meios de provas e coibir esse tipo de prática, adotar medidas de caráter pedagógico para que elas não voltem a acontecer com a empresa. Luiz, queria te agradecer, queria agradecer a todos vocês e esse foi mais um episódio do nosso Civil Talks.